Olá, caro profissional. Eu sou Roberta Ramos Machado, cirurgiã dentista, especialista em odontologia legal e odontologia do trabalho, e venho te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao CRO Paraná, o seu conselho de classe. A partir de agora, você passa a integrar esse conselho como membro, pois você acaba de receber a sua inscrição profissional e, junto a ela, um exemplar do Código de Ética Odontológico. O Conselho Regional de Odontologia Paraná é vinculado ao Conselho Federal de Odontologia, uma autarquia que tem por função regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, tendo como sua principal missão zelar pelo exercício digno e responsável da odontologia. Temos percebido que nos últimos anos o número de processos contra cirurgiões dentistas vem aumentando consideravelmente. Tratamos nos conselhos dos processos de esfera administrativa, ou seja, os processos éticos. Mas é importante destacar que, na grande maioria das vezes, as decisões tomadas por este conselho passam a integrar os autos dos processos em âmbito civil, criminal, trabalhista, dentre também as esferas municipais, estaduais e federais. Convido você agora a pegar o seu código de ética e acompanhar comigo os principais artigos em que nós temos percebido a recorrência das infrações. Gostaria de citar o capítulo 5, que trata do relacionamento, na seção 1, mais especificamente com o paciente. O artigo 11 nos diz que constitui infração ética, em seu inciso 2º, aproveitar-se de situação decorrente da relação profissional-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política. É uma compreensão fácil de se ter, pois avaliamos também o que diz o Código de Defesa do Consumidor, onde na relação profissional-paciente, o leigo, no nosso caso o paciente, é a parte mais fraca da relação. Continuando, o inciso 3º diz exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. O inciso 4º, deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento. Neste caso, o termo de consentimento livre e esclarecido é de suma importância para evitar a infração deste inciso. O inciso 6º diz abandonar paciente salvo por meio justificável, circunstância em que serão conciliados os honorários e que deverá ser informado ao paciente ou ao seu responsável legal de necessidade da continuidade do tratamento. Ou seja, não é possível, de nossa parte, abandonar o nosso paciente. É importante que você o encaminhe a um colega para que esse tratamento seja dado continuidade. Ainda nesta mesma seção, o artigo 11 diz delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições exclusivas da profissão cirurgião-dentista. Ou seja, as profissões auxiliares deverão estar sempre amparadas pela presença física do profissional. É insustentável que este paciente seja atendido única e exclusivamente em qualquer situação pelas profissões auxiliares. Continuando, o inciso 12, opor-se a prestar esclarecimentos e ou fornecer relatórios sobre diagnósticos e terapêuticas realizados no paciente, quando solicitados pelo mesmo, por representante legal ou nas formas previstas em lei. Inciso 13. Executar tratamentos, ou melhor, procedimentos, como técnico de prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal. Ou seja, as profissões auxiliares têm elencadas em lei quais são as suas atividades.
A seção segunda do mesmo capítulo trata do relacionamento com a equipe de saúde. E neste caso, cabe destacar o inciso 9, que diz o seguinte: delegar funções e competências a profissionais não habilitados e ou utilizar-se de serviços prestados por profissionais e ou empresas não habilitados legalmente ou não regularmente inscritos no Conselho Regional de sua jurisdição. Prosseguindo, o capítulo 6 trata do sigilo profissional. Em seu artigo 14, ele nos diz, no inciso 3º, que constitui infração ética fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir paciente, sua imagem ou qualquer outro elemento que o identifique, em qualquer meio de comunicação ou sob qualquer pretexto, salvo se o cirurgião dentista estiver no exercício da docência ou em publicações científicas, nos quais a autorização do paciente ou seu responsável legal lhe permite a exibição da imagem ou prontuários com finalidade didático-acadêmicas. Aqui cabe ressaltar que, ainda que com o consentimento de seu paciente, isto só se faz legal em caso de finalidade didático-acadêmicas. Prosseguindo no nosso código, vamos ver agora o que nos orienta o capítulo 12, do responsável técnico e dos proprietários inscritos. Artigo 33. Ao responsável técnico cabe a fiscalização técnica e ética da instituição pública ou privada pela qual é responsável, devendo orientá-la por escrito, inclusive sobre técnicas e propagandas utilizadas. É importantíssimo que você saiba a real situação da responsabilidade técnica. Veja você que ao aceitar uma responsabilidade técnica, você passa a responder por aquela empresa a qual você representa. Não são raras as vezes que nos deparamos com colegas em audiências que não tinham a menor noção da responsabilidade de um RT junto à empresa que representa. Muitas vezes, esses jovens colegas, em sua maioria, comparecem às audiências sem a devida ciência, inclusive, das infrações éticas cometidas pela clínica a qual representa. E é ele quem se responsabiliza por esta pessoa jurídica. Cabe ressaltar que não somente junto ao conselho de classe, bem como em todas as esferas, sejam elas criminais, cíveis, municipais, estaduais e federais, bem como vigilância sanitária, secretarias de fazenda e outros órgãos reguladores. Portanto, é importante que você verifique, ao assumir a responsabilidade técnica, se tudo está em total conformidade, uma vez que é o seu nome e o número do seu CRO que irá configurar em qualquer das infrações cometidas. Ainda neste aspecto, é sempre importante que, quando ocorra a mudança dessa responsabilidade técnica, você informe ao seu conselho o ocorrido, uma vez que, caso contrário, para todos os efeitos, o responsável é aquele cujos dados ainda constam da base de dados do Conselho Regional de Odontologia. E dentre todos os citados, trataremos agora do capítulo 16, que fala do anúncio, da propaganda e da publicidade. Este sim, e na grande maioria das audiências, está sempre citado nos autos dos processos. Considerando isso, nós vamos nos ater de uma forma um pouco mais detalhada a este capítulo. O artigo 44 deste capítulo nos diz: constitui infração ética. Dentre os vários incisos, alguns nós vamos destacar. Inciso 1. Fazer publicidade e propaganda enganosa, abusiva, inclusive com expressões ou imagens de antes e depois, com preços, serviços gratuitos, modalidades de pagamento ou outras formas que impliquem na comercialização da odontologia ou contrarie o disposto neste Código. O inciso 9 diz: oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção
e promover campanhas oferecendo troca de favores. Inciso 11. Promover direta ou indiretamente, por intermédio de publicidade ou propaganda, a poluição do ambiente. Resta também aqui ressaltar que não só você infringe uma norma ética, bem como você está sujeita às sanções das leis sobre o meio ambiente. Aqui exemplificamos claramente a prática da panfletagem. O inciso 12 diz: expor ao público leigo artifícios de propaganda com o intuito de granjear clientela, especialmente a utilização de imagens e ou expressões antes, durante e depois, relativas a procedimentos odontológicos. Inciso 14. Realizar a divulgação e oferecer serviços odontológicos com finalidade mercantil e de aliciamento de pacientes, através de cartão de descontos, caderno de descontos, mala direta via internet, sites promocionais ou de compras coletivas, telemarketing ativo à população em geral, estandes promocionais, caixas de som portáteis ou em veículos automotores, plaqueteiros, entre outros meios que caracterizem concorrência desleal e desvalorização da profissão. Considerando a recorrência desse artigo nos autos dos processos éticos, o Conselho Regional de Odontologia editou decisão 09 de 2015, onde ele decide em seu artigo 1º: as mídias sociais dos cirurgiões dentistas e de todos aqueles que exercem a odontologia, ainda que de forma indireta, sejam pessoas físicas ou jurídicas, tais como clínicas, policlínicas, operadoras de plano de saúde e de assistência à saúde, convênios de qualquer forma ou quaisquer entidades, deverão obedecer à lei, às resoluções normativas do Código de Ética Odontológica. Em seu parágrafo 1º, para efeitos de aplicação desta decisão, são consideradas mídias sociais, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares, além de panfletos, outdoors, periódicos, rádio e televisão. O artigo 2º ainda diz: é vedado ao cirurgião dentista e a todos que exercem a odontologia, e será considerado infração ética, a publicação das mídias sociais de imagens, áudios, vídeos que contenham expressões que caracterizem sensacionalismo, autopromoção e concorrência desleal. O artigo 3º diz ainda: serão consideradas, além das já descritas no Código de Ética Odontológico, expressões escritas ou faladas que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal, sendo essas, no inciso 1º, os primeiros que ligarem, inciso 2º, selecionando, avaliando, cadastrando ou recrutando pacientes, inciso 3º, avaliação sem compromisso, 4º, condições especiais, acessíveis, imperdíveis de pagamento e ou atendimento, 5º, preço de escola, preço justo, preço que cabe no seu bolso, 6º, parcelamento, 7º, plantão de fim de semana, mês especial de atendimento, 8º, outras expressões que apresentem similaridade. Mesmo assim, tendo tudo isso sendo exposto, se ainda surgir alguma dúvida, é importante ressaltar que o Conselho Regional de Odontologia Paraná conta com um departamento que poderá esclarecer as suas dúvidas. Portanto, antes que você faça os seus impressos ou qualquer material de divulgação, de forma gratuita, submeta-se a uma consulta do nosso Departamento de Ética, a fim de evitar transtornos em processos éticos. E ainda considerando o nosso Código de Ética, o artigo 54, que diz: a alegação de ignorância ou de má compreensão dos preceitos deste Código não exime de penalidade o infrator.
Portanto, é lamentável quando nós nos deparamos em audiências com colegas que justificam o desconhecimento do código como sendo a razão pela qual eles ali estão. Portanto, não se esqueça do artigo 54. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de colocar alguns conselhos profissionais a você que inicia agora a sua carreira. Jamais deixe de produzir um prontuário odontológico para seu paciente, incluindo o consentimento livre e esclarecido. Em caso de processo, em quaisquer das esferas, esta será a única prova necessária à sua defesa. Além disso, como o próprio código cita, é dever essencial ao exercício profissional. Procure também sempre ouvir com atenção e muita cautela aos seus pacientes. A maioria dos processos éticos se dá por inabilidade profissional em compreender as queixas e expectativas dos pacientes, o que fatalmente culminará com problemas de relacionamento profissional-paciente. Ao se estabelecer no mercado de trabalho, faça um estudo detalhado do local onde você quer montar o seu consultório, do público que você pretende atender. Se você for vinculado ao serviço público, preste também muita atenção a todas as normativas necessárias para esse exercício profissional e busque conhecimento de gestão, conhecimento empresarial, conhecimento que leve você a gerir adequadamente o seu negócio, evitando assim infrações éticas decorrentes de uma má administração. E faça parte do seu conselho. Volto a frisar, o seu conselho. A partir de hoje, você é membro do Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Procure engajar-se nessa parceria. Procure a regional mais próxima de você, a subseção mais próxima do seu estabelecimento. Pois uma classe bem representada é uma classe cuja representatividade levará a grandes conquistas. E também, muito importante, talvez eu considere o mais importante até agora, leia repetidamente o Código de Ética Odontológico, este que está em suas mãos. É nele que você encontrará todas as instruções para atuar de forma ética, responsável e diligente no exercício da sua profissão. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Nós desejamos a você que construa uma carreira brilhante e orgulhe-se ao fim de sua jornada da nobre missão de zelar pela alegria expressa em um lindo sorriso.